Fala galera, meu nome é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje a gente vai dar início à aula 2 do curso Full Stack 100% JavaScript, e na aula de hoje a gente vai criar os modules. Bora? Então antes de a gente começar, tem que fazer aquele pedido chato, mas importante, para que você se inscreva no canal, curta, comenta aí embaixo o que você está achando desse material. A tua opinião é muito importante para a construção desse projeto, beleza? Além disso, já aproveita e me segue lá no @devinvestidor no Instagram para conseguir acompanhar um pouquinho mais de perto todo esse trabalho. Bem, hoje pessoal, a gente vai dar início à aula 2, onde a gente vai fazer a criação dos modelos, dos modules. Então, o que a gente tem previsto para hoje? A gente vai criar o HTTP Status Code, vamos explicar a possibilidade de criar um projeto intermediário, criar o response.ts, user.ts e test.ts. Como material de apoio, então, a gente tem esse link, e aqui a gente vai ter acesso à nossa aula 2, né? Nessa aula em si, a gente não tem nenhuma referência em particular, tá certo? Então, já vamos direto ao nosso código, para não perder muito tempo. Bem, primeira coisa, pessoal, a gente vai criar o nosso HTTP Status Code. Então, o mesmo HTTP Status Code que eu utilizei no módulo anterior, no módulo backend, eu vou utilizar aqui também, tá? Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui o meu VS Code. E dentro da estrutura aqui do CRC app, eu vou criar uma nova pasta chamada modules, no plural. Tá? Então todas as minhas classes modelo vão estar contidas aqui nesse arquivo, tá certo? Então o primeiro arquivo que eu vou criar, e aqui a gente tem um padrão um pouco diferente do nosso front-end para o nosso back-end, né? No modo back-end a gente escreve aqui as classes dessa maneira, né? Um uppercase, e aqui a gente separa colocando traço, né? Esse aqui é um padrão do Angular, então eu achei legal trazer essa normalização comum do Angular para não ficar diferente da comunidade, né? Então aqui a gente vai criar o nosso primeiro arquivo, e o primeiro arquivo vai se chamar http status-code.ts. O nosso http status-code.ts vai ser o mesmo http status code que a gente colocou aqui dentro do nosso response, tá? Eu posso até dar um Ctrl C e um Ctrl V daqui, tá? Ou eu poderia também pegar através desse link que eu coloquei ali no material de apoio, né? Daí fica o critério de vocês aí, beleza? Então, primeira coisa é isso, tá? E aqui, pessoal, aqui a gente já começa a ver uma certa repetição de código, né? Porque a gente tem dois projetos distintos, que é o projeto do back-end e o projeto do front-end, onde ele possui o mesmo arquivo, né? Porém, o que muda é só o nome dele, né? Então aqui a gente já consegue enxergar que talvez seria interessante ter um projeto no meio deles, e esse projeto no meio colocaria algumas classes que fossem semelhantes de um e do outro. Dessa maneira a gente não precisaria ter dois arquivos, né? Caso a gente precise editar por algum motivo esse arquivo, algum código, adicionar um código ou editar algum código, eu teria que editar nesse e teria que editar naquele outro também. Então, uma possibilidade para isso, que a gente não vai fazer aqui nesse curso, mas fica como aprendizado para vocês, é de repente criar um projeto intermediário entre a camada do projeto back-end do projeto front-end, tá? Um projeto intermediário que possua atributos, classes, métodos que sejam semelhantes entre eles, tá? Então analisem aí essa possibilidade de acordo com o projeto que vocês forem trabalhar. A gente sempre tem que partir daquela ideia que repetição de código não é produtivo, né? Então a gente sempre tem que ligar essa luzinha do alerta, beleza? Voltando então aqui, criamos então nossa primeira classe, que é a nossa classe HTTP Status Code. Em seguida a gente vai criar o nosso response.ts. Esse response.ts vai ser a classe responsável por receber a resposta do nosso back-end. Inclusive aqui a gente já vai identificar a relação de um com o outro. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um export interface response app, passando um tipo genérico T, que pode ser qualquer coisa, né? Aqui eu vou abrir, vou colocar uma resposta que vai ser um body,
que vai ser do tipo T, vai poder ser qualquer coisa. Vou receber aqui um error, que vai ser do tipo booleano. Vou receber uma message, que vai ser do tipo string. E vou receber um status, que é um HTTP status code. Beleza? Nosso ESLint completed já formatou direitinho, já importou ali pra gente. Então, pessoal, aqui a gente já consegue ver a semelhança, né, do projeto do front-end com o projeto do back, né? Lá no projeto do back, se eu não me engano, a gente tem uma resposta, né, que ela vai bem de encontro a isso que a gente fez, ó. Então, se a gente for ver aqui no create, a gente vai ter o status, o message, o erro e o body. E aqui no front a gente já tem esse objeto encapsulado através de um módulo, beleza? Então, segunda coisa, na verdade, era essa, era criar o response.ts. Agora, a gente vai ter que criar o user.ts. Então, user.ts vai armazenar o modelo de usuário. Então, user.ts. User.ts também vai ser muito simples. Então, eu vou ter um export interface user. Aqui eu vou ter um ID com underline, que é como o Mongoose armazena a informação lá no nosso banco MongoDB Atlas. Vou ter um nome, vou ter um e-mail, vou ter um password e vou ter um creation, que vai ser um string, tá? Aqui eu não vou colocar como date, eu vou colocar como string. Beleza, então classe usuário criada com sucesso. Próxima classe vai ser o task.ts, nossa classe de tarefa. Essa já vai ser um pouquinho mais complexa, mas nada demais assim. Task.ts. Aqui, primeira coisa, eu vou criar o campo status enum, que ele representa o status da tarefa, né? Então eu vou fazer um export enum status enum. Status enum, e eu vou ter um tipo open, que é igual a open. De vez em quando meu teclado ele se perde um pouquinho. E o nosso finished, que vai ser do tipo finished. Beleza? Dá um Ctrl S aqui só para salvar. Ah, tá. Aqui não pode ter ponto e vírgula, eu tô viajando. Beleza, então criei o status enum. Agora, pessoal, em vez de declarar uma interface, como eu fiz no user e como eu fiz no response, né? A interface ela não permite a criação de métodos, de construtores, né? Então aqui eu vou declarar uma classe, tá? Então, em vez de ser uma interface, vai ser uma classe. E a gente já vai entender o porquê que a gente vai fazer isso como sendo uma classe, né? Então, primeira coisa, eu vou ter um atributo do tipo ID, que é do tipo string. Depois eu vou ter um description, que também vai ser do tipo string. Depois eu vou ter um status, que vai ser do tipo status enum, que a gente declarou ali em cima. Depois eu vou ter um status translate, que vai ser a tradução do status, tá? Já vamos entender um pouquinho melhor esse cara. Aqui eu vou ter um concluded, que vai ser do tipo date. Teremos aqui também um responsible, que vai ser do nosso tipo user. Beleza. Aqui eu vou ter um responsible name, que é um atributo que eu vou colocar o nome do responsável. Isso aqui se faz necessário por causa do dashboard lá na nossa tela inicial. Eu vou utilizar esse campo justamente para facilitar nesse sentido. Eu também vou criar aqui um creation, que vai ser do tipo date, né? Beleza. Feito isso, eu vou então criar agora um construtor. Então, a minha classe vai ter um construtor e esse construtor vai receber uma task. Vai receber um objeto do tipo task, né? E aqui eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, this.id igual a task.id. Primeira coisa, eu vou fazer isso. Depois, this.description igual a task.description. This.responsiblename é igual a task.responsible
name, beleza? Lembrando que o nosso objeto responsible, né, ele é do tipo usuário. O usuário tem alguns atributos, né? Name, e-mail, password e create. E aqui eu criei o responsible name justamente para nos auxiliar nesse sentido, porque eu vou utilizar lá no dash, né, que eu preciso dessa informação. Feito isso, eu vou fazer agora uma condicional aqui, onde eu vou fazer o seguinte, ó, se status.enum .open igual a task.status, né? Se ele for do tipo em aberto, eu vou fazer um this.status_translate igual como em aberto. Beleza? Se não, this.status_translate igual a finalizado. Beleza? Então, eu estou fazendo o uso desse status translate justamente para definir o nome mais apropriado para o status open e finish. Esses status aqui eles vão aparecer lá na tela inicial do dashboard. Então, eu tive que fazer toda essa estrutura de classe para justamente nos auxiliar nesse sentido. Beleza? Feito isso, pessoal, feito a criação do status enum e da classe task, agora eu vou ter que criar um outro enum, export enum, que vai ser o task filter enum. Esse task filter enum, ele vai representar as opções de filtro da tabela que a gente vai ter no lado esquerdo ali. Então eu vou poder filtrar minhas tarefas, tarefas em aberta, finalizadas e todas as tarefas. Então o que vai definir isso, ou melhor, o que vai nos auxiliar nesse processo é esse enum, né? Então aqui vai ser o opened, depois aqui o finished e por último o all, todos, beleza? Lembrando que lá no nosso endpoint do dash controller eu recebo dash controller não, test controller, eu recebo um get params list e aqui eu verifico, ó, o task filter enum é do tipo my opened finish, né? Então eu estou fazendo justamente essa mesma criação lá, tá? Então esse cara aqui ele vai nos auxiliar nesse sentido. Beleza? Então task filter enum e agora por último a gente vai criar um export enum task filter e aqui eu vou definir um campo do tipo title, que vai ser um string. Vou definir um link. Esse aqui é o link default das tarefas. Então aqui eu vou ter pages barra task. Beleza. Aqui não é enum, pessoal, aqui é classe, por isso está dando erro. Class. Beleza. E eu vou receber um objeto do tipo carry params, que vai ser do tipo params lá do Angular Router. Beleza. Feito isso, eu vou criar agora um construtor, que eu vou receber um title, que vai ser um string, e vou receber um filter, que vai ser um task filter enum. Aqui então eu vou fazer um this.title igual a title e this.carryParams igual a filter. Beleza? Esse test filter eu vou utilizar ele porque eu vou ter somente uma página de tarefa, porém, dependendo de onde o usuário clicar, se ele vai clicar na opção minhas tarefas em aberto, finalizadas ou todas, ele vai utilizar essa classe filter justamente para nos auxiliar nesse sentido, tá? Pode parecer um pouco abstrato para vocês agora, mas quando a gente chegar na parte do HTML, que a gente fazer essa mágica acontecer, vocês vão entender um pouco melhor. E a gente já repassa para entender um pouco melhor essa classe durante o uso, que vai ficar mais tranquilo, beleza? Então vamos ver aqui se a gente finalizou.
criamos a nossa classe HTTP Status Code, explicamos a possibilidade de criar um projeto intermediário para evitar essa duplicação de código, criamos o nosso response.ts, user e o teste.ts. Então, no fim, concluímos com sucesso a nossa aula 2 no nosso curso Full Stack 100% JavaScript. Convido você a se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, comentar e também para me seguir lá no @devinvestidor no Instagram para conseguir acompanhar um pouco mais de perto todo esse conteúdo que a gente está gerando e outros conteúdos que a gente vai ainda gerar, beleza? Muito obrigado, até a próxima e valeu!